Pessoal, a gente vai falar sobre cercas elétricas. Vamos dar uma introduçãozinha aí bem rápida. As cercas elétricas aqui no Brasil, elas estão cada vez mais difundidas, porque elas são bem confiáveis, né? E a relação custo-benefício, né, quando comparada às cercas convencionais, sai bem mais em conta. Tem que ser considerada aí a espécie de animal que vai ser criado, né? Aqui tem uma imagem que mostra uma ilustração aí do tipo de espaçamento entre os arames quando você vai montar uma cerca elétrica para cada tipo de animal. Tem que ser levado em conta o tipo de energia disponível. A gente vai falar mais para frente os tipos de energia, né, as fontes de energia. Quando for montar uma cerca, tem que levar em conta também o fácil acesso dos animais às fontes de água disponível, alimentação, e a gente tem que ficar atento também à movimentação dos animais ali e à movimentação de máquinas no local, né? Seja para cortar a grama que fica embaixo da cerca ou qualquer outro tipo de máquina que esteja se movimentando. A vantagem das cercas aí, com relação ao custo, né, que a gente tinha falado, é muito mais baixo o custo para se montar uma cerca elétrica, né? O material ele é mais leve, é um material que é facilmente encontrado, né? Qualquer tipo de fio aí a gente consegue encontrar, qualquer armazém e tudo mais. Os demais componentes também são bem baratos, não requer uma mão de obra especializada, né? Qualquer pessoa que entenda de elétrica consegue mexer na cerca. Também, se você quiser mudar essa cerca de local, ele é bem mais fácil, né? A gente consegue fazer até um pastoreio rotativo aí, que a gente, né, como que funciona isso? O gado está cercado de um lado, está comendo a grama ali. Se você quiser levar esse gado para qualquer outra região, você consegue mudar essa cerca de posição para esse gado e comer pasto do outro lado, né? Isso para evitar, de repente, para você evitar o crescimento do pasto ou ervas daninhas, qualquer coisa. Você pode também agrupar facilmente os animais por afinidade, né? Tipo de gado e tudo mais, as raças e tudo mais. Evita os danos, né, com os animais. Com uma cerca de arame farpado, um animal se machuca bem fácil. A cerca elétrica, o animal rapidinho ele aprende que aquela cerca ali vai dar um choque nele, então ele não se aproxima muito. A gente vai falar mais um pouquinho aí sobre barreira psicológica, né, que a cerca elétrica é uma barreira psicológica, não é uma barreira física, mais pra frente. Geralmente quando você compra uma cerca elétrica, ela já vem com um componente de proteção a raios. Então a gente não precisa se preocupar muito com relação à descarga atmosférica em cima da cerca, né? Vamos lá, vamos falar aqui sobre o choque. O que é o choque, né? Uma corrente elétrica ela é um movimento dos elétrons de um ponto ao outro através de um meio condutor, no caso um fio aí. E para isso acontecer, a gente tem que ter um desequilíbrio de um lado ao outro, né? Um lado tem que ter uma fonte de energia, né? Geralmente um gerador ali, uma bateria, qualquer coisa que vai gerar uma força. E essa força, ela, por diferença de potencial, ela vai migrar para o outro lado. Então vai acontecer esse movimento de elétrons, né? Vai formar uma corrente elétrica. Isso aí também é chamado de tensão, é medida em volt. A circulação dessa corrente ela é medida em ampere e somente vai se dar quando qualquer carga estiver conectada ali. Então a gente vai ter dois pontos, né, ligados entre um condutor, e vai ter uma carga que vai estar ligada nesse condutor também, né? Então, em resumo, essa corrente só vai acontecer quando tiver um percurso fechado, chamado de circuito elétrico, que é constituído basicamente da fonte, né, dessa energia, dos condutores e uma carga. A gente pode comparar esse circuito também a um sistema de abastecimento de água, né? Quando se você tiver um desnível aí, uma caixa d'água que tiver mais acima, a 5 metros de altura, e uma caixa d'água que está no chão, se você colocar uma mangueira, a água vai escoar da caixa de cima para baixo. A cerca elétrica acontece, numa corrente elétrica acontece mais ou menos a mesma coisa. Se não tivesse desnível, né, se a gravidade não ajudar no escoamento, a gente pode colocar uma bomba que vai bombear a água de uma caixa para outra. Isso seria o papel desempenhado pelo gerador dessa corrente elétrica, né, pela bateria no caso. Então o que acontece no choque elétrico, né? O que é o choque? É quando tem uma cerca elétrica, faz de conta que você tem um circuito elétrico que está desencapado ali e você encosta nesse circuito. Quando você encosta, se você estiver com o pé no chão, você vai fechar o circuito da corrente elétrica com a terra. Então você vai ser um meio condutor, você vai tomar esse choque.
Ele ocorre quando você fecha esse circuito com a Terra. E o que seria essa barreira psicológica? A barreira psicológica, ela nada mais é do que vamos explicar conforme os animais aí. Se um animal encosta nessa cerca, ele vai tomar um choque. Então ele já vai saber que ao encostar nessa cerca, ou qualquer pessoa que encostar nessa cerca, ela vai tomar esse choque. Então ele não vai querer sentir essa sensação desagradável que é tomar esse tranco aí da corrente elétrica. Essa é a chamada barreira psicológica, por isso não é uma barreira física. Não vai te machucar, só vai te dar um susto, né? O organismo ele reage aí a essa corrente elétrica, né? Aí dependendo do valor aí da corrente, né? Cada valor até certo valor ele é tolerável, né? Ele só se torna mortal se essa corrente tiver um valor acima de 50 mA, né? Até 50 mA ele é tolerável para o corpo humano. A instalação das cercas elétricas, né? Vamos lá. Para um sistema de eletrificação de cerca seja eficiente, tem que ser analisado 3 aspectos aí: o eletrificador, os componentes físicos da cerca e o aterramento. Aí o circuito elétrico só ficará completo no instante que o animal tocar o arame energizado. Então, como a gente explicou agora, ele vai fechar esse circuito aí com a terra e vai tomar o choque. Vamos falar aqui sobre a principal peça aí da cerca elétrica, que é o eletrificador. O eletrificador ou energizador, ele é um aparelho utilizado para energizar essa cerca, né? Ele é projetado para disparar correntes elétricas aí através dos fios, né? Impulsos de corrente elétrica, né, de alta voltagem, né? Os valores eles variam de 2.000 a 10.000 volts, né? Esses impulsos ele tem uma duração muito pequena, de 300 milionésimos de segundo, e o intervalo entre um e outro geralmente é de 1 segundo aí. Isso não vai estar machucando a gente, só vai dar o susto, né? Vai dar tempo da pessoa se afastar também. Então, o que acontece? Esse aparelho, ele vai pegar uma corrente, uma fonte de energia aí, e ele vai, por exemplo, ele está ligado na tomada. A tomada ele tem uma corrente contínua. Ele vai transformar essa corrente contínua nessa corrente pulsada. Ele vai aumentar aí a tensão, né, da corrente e vai começar a jogar impulsos na cerca elétrica. Então, se você estiver encostado na cerca no momento que esse pulso for jogado, você vai fechar a corrente e você vai sentir esse pulso no seu corpo. Existem vários eletrificadores, né? A gente pode citar aí alguns modelos de eletrificadores que tem no mercado, né? Tem o modelo de rede elétrica convencional, é o que se liga à tomada convencional. Tem o modelo de bateria, que são dois jacarés aí, aquela pecinha que se liga nos polos da bateria, que é um vermelho que é o positivo e o preto negativo. Ele vai puxar a energia da bateria e transformar em corrente pulsada. Ou tem o modelo híbrido, né, que são 2 cabos aí, um com a tomada e outro com os jacarés. Ele é conectado na rede elétrica e na bateria. Vamos falar agora então sobre as fontes de energia. Os eletrificadores de cerca, né, os que tem no mercado, eles podem ser alimentados então por pilhas, baterias de 6 ou 12 volts, ou um conjunto de bateria mais painel solar, dependendo da situação, se tiver disponível um painel solar, ou a rede elétrica, né? Combinação da rede elétrica com bateria também. Antes de se comprar o eletrificador, a gente tem que considerar, né, os fatores aí. A gente tem que considerar a disponibilidade de fontes de energia, tem que considerar a existência dos planos de eletrificação. A gente tem que considerar também a extensão e o número de fios que vai ser eletrificado aí, e a frequência com que a energia falta no local, né? Com que frequência falta luz aí na região. A gente pensar na pilha, a pilha é uma fonte que vai ser pouco utilizada aí, porque a gente vai ter que usar muita pilha, né? Ela tem uma curta duração e esse custo vai ser mais alto. Isso a gente pode falar da bateria de 6 volts também. Ela não é mais instalada nos veículos, né? Hoje em dia a gente usa bateria de 12 volts. É difícil de ser encontrada. Então a bateria de 12 volts aí no caso vai ser a fonte mais utilizada, né? Uma fonte portátil que é mais utilizada. Para recarregar ela é só a gente completar água destilada lá mensalmente, ou substituir ela por alguma outra bateria que a gente vai facilmente encontrar em qualquer veículo, aí, qualquer loja de bateria, né? O painel solar, que é fabricado com as células fotovoltaicas, aí ele tem a função de carregar e manter a bateria carregada. Assim a gente não precisa estar trocando a bateria, é só carregar a água mesmo.
Só completar a água destilada da bateria. A rede elétrica de 110 ou 220 é sem dúvida a fonte mais barata de energia, né? Os aparelhos modernos eles têm um consumo desprezível de 2,1 kWh por mês. Esses modelos são fabricados, né, tanto para 110 ou 220 volts e tem uma chavinha que permite a mudança de tensão de alimentação, né? A gente só tem que ficar atento aí quando for ligar o energizador na parede, o eletrificador na parede. Tá verificando aí qual é a fonte que a gente vai estar utilizando, se é 110 ou 220, para a gente ligar correto, senão a gente vai queimar o aparelho, né? Hoje no mercado ainda tem um modelo de eletrificador que ele é o híbrido, né? É aquele que a gente falou que ele tem que liga na tomada e na bateria ao mesmo tempo. Como ele vai funcionar? Quando acabar a luz, ele vai usar a bateria como fonte de energia. E assim que a luz voltar, como ele vai estar ligado na tomada, ele automaticamente vai voltar para a rede externa, só que ele vai carregar a bateria também. Então essa bateria não vai acabar, só tem que ficar atento mesmo ao nível de água destilada. Bom, vou falar um pouco de componentes cercas elétricas. Esses componentes são isoladores, arames, postes e acessórios. O isolador ele é um elemento fundamental para garantir perfeito isolamento entre o arame eletrificado e a terra. As qualidades exigidas para o isolador são a resistência mecânica, a durabilidade e o grau de isolamento. Os mais utilizados são feitos de porcelana ou plástico, dos tipos castanha e de rondana. O uso de plásticos, ossos, mangueiras ou madeira é impróprio no lugar do isolador, porque eles não oferecem o grau mínimo de segurança necessário para a isolação. Agora eu vou falar sobre os arames. Esses arames utilizados nas cercas elétricas são os principais responsáveis pelo efeito de todo o sistema. E além de serem condutores elétricos, eles devem possuir uma grande resistência mecânica. O mais indicado é o aço galvanizado, que é de alta qualidade e está protegido contra ataques de corrosão. Os arames de cobre e farpado, eles não devem ser utilizados, porque o cobre se deterioriza rápido e o farpado dificulta o movimento de se livrar do choque e pode causar danos aos animais. O aço puro também não é recomendável porque ele tem baixa condutividade elétrica, embora ele possua uma resistência mecânica alta. Agora eu vou falar sobre os postes. A escolha do tipo de sustentação dos arames, ela é feita a partir da definição do tipo de cerca. Se a cerca for permanente, a recomendação é utilizar postes de madeira, conhecidos como mourões, que são devidamente tratados para resistirem uma vida útil de 20 anos. Já para cercas temporárias, o uso de postes mais leves e de fácil manuseio tornam-se mais práticos. Dentre eles destacam-se os de aço, plástico e fibra de vidro, sendo que a opção por um destes depende das características do solo e do tipo do relevo do local. Dando continuação, vou falar sobre os acessórios. Existe uma série de dispositivos adaptáveis às cercas que facilitam o manejo e a performance das mesmas. Agora vou citar alguns desses acessórios. A colocação de chaves seccionadas, que permite o problema que seja detectado com maior rapidez, fazendo os testes adequados de formas intercaladas. Outros desses acessórios é o uso de esticadores. Eles são utilizados principalmente nas áreas temporárias. Garantem o tensionamento dos arames e simplificam o trabalho na instalação. Nos locais de acesso como porteiras, deve ser usado manoplas com molas esticadoras, a fim de que o operador não leve o choque na hora de fazer a travessia. No caso de portões
que necessitam ficarem abertos por tempo mais prolongados, deve ser previsto uma conexão paralela da cerca dentro de um cano polietileno de alta densidade. Principalmente ao longo das cercas mais extensas, deve ser prever a colocação de para-raios, que diminui a probabilidade de que uma descarga atmosférica venha a danificar o eletrificador. Dando continuação, vou falar sobre o aterramento. Sem sombra de dúvida, a eficiência de um sistema de eletrificação de cercas está alicerçada na qualidade do aterramento. O processo utilizado para captar os elétrons que nela viaja é feito através de estacas ou hastes galvanizadas fincadas no solo. O choque ocorre quando o animal ou a pessoa toca simultaneamente nessa arame e qualquer outro que seja energizado. O aterramento deve estar localizado a uma distância mínima de 50 metros de outros sistemas, tais como linhas telefônicas, redes elétricas, entre outras. Precauções contra raios. As cercas convencionais tendem a atrair raios, e é comum que animais próximos morram devido à descarga. Com a cerca eletrificada, não se elimina o risco, porém existem 3 maneiras de diminuí-lo consideravelmente. Primeira maneira, usando para-raios. O risco é quase eliminado, porém é um custo muito alto, pois há necessidade de se instalar diversos equipamentos ao longo da cerca. Uma segunda opção é utilizar o fio flexível, deixando-o como um fusível a aproximadamente 5 metros entre o aparelho eletrificador e o início da cerca propriamente dita. E finalmente, como opção, temos o faiscador de descarga, que é um dispositivo simples que pode absorver grande parte da energia de um raio que eventualmente venha cair sobre a cerca. A distância entre os eletrodos deve ser calibrada para que mesmo em dias de chuva, somente haja faísca se colocarmos uma chave de fenda entre suas pontas sem trocá-las. Caso um raio atinja a cerca, a energia resultante produzirá essa faísca que acabará se descarregando parcialmente à terra. Recomenda-se a colocação de um faiscador de descarga próximo ao aparelho eletrificador e outros a cada 2 km de cerca. Esticadores e estacas. A cerca eletrificada contém os animais moralmente e não fisicamente. Daí podemos utilizar uma quantidade muito menor de mourões, tendo a única função de sustentar o arame suspenso, sendo, portanto, em dimensões muito inferiores aos habitualmente utilizados nas cercas de arame farpado ou liso. Os esticadores são colocados a distância de até 100 metros, se o terreno possibilitar. As estacas ou lascas intermediárias, a distância de 4 a 6 metros quando a contenção for de animais de pequeno porte, e de 6 a 10 metros quando os animais forem de grande porte. Vejamos a figura a seguir. Os esticadores habitualmente utilizados são de eucalipto tratado, com até 10 centímetros de diâmetro. As estacas ou lascas podem ser de cano, perfis de ferro, bambu ou do próprio eucalipto tratado, caso haja irregularidade no terreno, para se evitar que os animais passem por baixo ou por cima da cerca. Recomendações técnicas. Treinamento. Aconselha-se fazer com que os animais domésticos aprendam a conviver dentro dos espaços delimitados. Para isso, são montadas pequenas áreas chamadas de escolinha, onde poucos animais por vez sejam forçados a tocar as cercas. Uma vez tocadas, eles logo aprendem que é algo repulsivo. Sinalização. Na demarcação de divisas de terras, as cercas elétricas não devem ser usadas, exceto se houver um acordo assinado entre ambas as partes. Embora não recomendável, se uma cerca elétrica for construída ao longo da via pública ou caminho, onde há possibilidade de seres humanos tocá-las, deve ser feita uma identificação através de placas de advertência presas aos postes ou grampeadas firmemente aos arames da cerca em intervalos regulares, pintadas de ambos os lados na cor amarela e a inscrição símbolo na cor preta.
ou então constar o aviso "Cuidado, cerca elétrica", onde as letras também são pintadas de preto e devem ter uma altura mínima a 2,5 centímetros. Energizador e condutores. Uma cerca elétrica não deve ser alimentada por mais de um energizador. Para quaisquer duas cercas elétricas distintas, a distância mínima deve ser de 2 metros. Quaisquer condutores instalados no interior de construções cuja tensão nominal seja superior a 1 kW requerem isolamento especial. Tal deve ser usados espaçamentos de forma adequada e cabos para alta tensão. Ligações. Se houver a necessidade de atravessar uma autoestrada pública com qualquer tipo de condutor, a autoridade responsável deve ser consultada e/ou notificada. A menor distância entre o condutor e a superfície do solo deve ser de 5 metros. Sempre que houver necessidade de trazer uma ligação subterrânea, portões, porteiras públicas, entre outras, devem ser usados cabos de alta tensão e os fios embutidos em eletrodutos de material isolante. Além disso, devem ser levados em consideração a pressão exercida sobre o solo, devido à passagem de gado ou veículos de carga. Cercas elétricas residenciais. As cercas elétricas residenciais, em sua essência, são basicamente as mesmas que as utilizadas nas rurais. Possuem arames ou fios condutores, hastes para fixação das mesmas sobre portões e muros, desempenhando o mesmo papel das estacas nas cercas rurais. Isoladores e eletrificadores, porém, existem alguns itens que não são utilizados nas cercas rurais. Dentre eles podemos citar sirene, dispara no caso do fio da cerca elétrica ser rompido, ou ajustada à sensibilidade da cerca, que também dispara o alarme. Controle remoto, para ligar ou desligar a cerca elétrica. Discadora, o qual é acionado quando um fio for rompido, automaticamente disca para até 5 números de telefone previamente programados. Legislação. A ABNT criou em 28 de nove de 2005 uma comissão de estudo para a elaboração da norma brasileira sobre eletrificadores de cercas. A comissão foi constituída por representantes de várias empresas fabricantes, associações certificadoras, consultores, COBEI, entre outros. A comissão de estudo resolveu adotar por inteiro a norma internacional editada pelo IEC, International Electrotechnical Commission. Fato este que colocaria a norma brasileira dentro do mais elevado grau técnico e aceitaria internacionalmente como padrão de qualidade, que define requisitos básicos de segurança na construção e fabricação de equipamentos eletrificadores, em 32 cláusulas que definem características dos produtos e testes a serem executados.